Então, assim, quando o grupo não quer, quando alguns jogadores não querem seguir aquilo que o técnico manda fazer, não tem jeito. Não tem jeito, porque pura e simplesmente o que acontece? Os jogadores vão para campo e não seguem as determinações. Então, se ele fala, faça isso, não fazem direito. É o que está Sim. acontecendo. Isso é Era muito para ser claro. uma derrota e era para ser uma derrota ridícula. Então o empate não vai me fazer deixar de falar a vergonha que foi a atuação do Flamengo hoje. A forma apática como o Flamengo jogou de novo. E outra coisa, para abraçar o Dorival Júnior, eles foram leões. Todo mundo indo abraçar o Dorival, rindo, botando mãozinha na frente para ninguém ver o que eles estavam falando. Para jogar, ninguém jogou nada. Sim, porque ninguém se iluda, gente. O São Paulo já caiu. O Flamengo só não decidiu ainda quando. Deve estar aquele blá 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 todo de quem será o substituto. Imagina, tem gente que fala no Rogério Ceni. A volta do Rogério Ceni equivaleria para o Flamengo o mesmo que a volta do Dunga para a seleção brasileira. O Maurício Noriega, no seu entendimento, o Flamengo perde para ele mesmo? O Flamengo não joga aquilo que se pensava de 2019? O Flamengo é soberbo? O Flamengo deixou de ser o Flamengo com a massa que tem? O time do Flamengo não está jogando absolutamente nada. Terceira partida consecutiva sem vitória. E o Flamengo tem que agradecer ao Wellington Rato, que perdeu... Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aqui, dessa vez naquele vídeo que geralmente vocês gostam, sobre o que a mídia esportiva repercutiu sobre esse empate vergonhoso do Flamengo diante do São Paulo no Maracanã, né? O Flamengo empatou com o time titular, empatou com ex-reserva do São Paulo, e o time do São Paulo, em alguns determinados lances do jogo, foi superior ao time do Flamengo, chegou a jogar melhor do que o time do Flamengo, principalmente no primeiro tempo inteiro. Já no segundo tempo nem tanto, mas no primeiro tempo o time do São Paulo foi sim superior ao time do Flamengo, né? É aquilo. A disposição que esses jogadores têm para jogar bola ultimamente no Flamengo tá lá em cima, para não dizer o contrário, né? E já vai se preparando já, né? Porque os comentaristas aqui desse react, como sempre, né? Descer a lenha nos jogadores do Flamengo, meu filho. Vambora para mais um vídeo aí. É isso aí, tamo junto. E deixa seu like, hein? Seu comentário, sua revolta. Tamo junto aí. E o empate, querendo ou não, foi com gosto de vitória, né? Óbvio, né? Perder por reserva de São Paulo é complicado. Muito complicado. E, na verdade, a crise é evidente, né? A crise é evidente. Os jogadores atuando de forma desorganizada. E aí eu chego à seguinte conclusão: independentemente da instrução que ele dê, dele tá certo, ele tá errado, dele treinar o time bem ou treinar mal, os caras não vão executar. Se ele quiser fazer um ajuste, não vai funcionar, porque os caras não querem seguir. Os caras não querem fazer. Isso é muito claro, tá? Muito claro. Os caras não querem e assim vai ser. Então, não vejo muita saída. Acho, inclusive, que a solução, o risco é muito grande de eliminação na quarta-feira. O Flamengo também vencia no final carioca o Fluminense por 2-0, né, no placar agregado, porque foi esse o placar da primeira partida, e tomou de 4-1, jogando uma partida estranha, para dizer o mínimo, aquele jogo de volta. E agora o risco é muito grande disso acontecer de novo contra o Grêmio, porque o Grêmio não vai se jogar com o time reserva como jogou hoje em São Paulo. O Grêmio remotivado de uma virada para cima do Fluminense, aliás, como o Fluminense está mal fora de casa, né? Muito frágil. E o Grêmio vai ao Rio de Janeiro motivado para buscar um resultado, para buscar uma vitória por 2 gols, que possa levar pelo menos o jogo para uma disputa de pênaltis. Então, vai ser um Grêmio mobilizado, levando muito a sério, jogando suas possibilidades de classificação na Copa do Brasil. Então, não vai ser fácil, o alerta está feito, a exemplo daquilo que aconteceu contra o Olímpia, te veio avisando desde o primeiro jogo, lá para o risco do jogo com o Olímpia, a falta de mobilização, os problemas entre os jogadores e técnicos. O primeiro lugar onde você ouviu falar sobre isso foi aqui no canal, a gente alertou lá no primeiro jogo do Olímpia, e o que aconteceu foi isso, né? A eliminação na quinta-feira, numa das partidas mais vergonhosas da história do Flamengo, né? E agora o que a gente viu foi o Flamengo jogando hoje novamente uma partida com muita preguiça, má vontade. Primeiro tempo, assim, uma coisa medonha. No segundo, eles correram mais um pouco, empataram num pênalti. Tem muita gente reclamando que não foi pênalti. Sinceramente, eu não vou entrar nem nessa discussão, porque eu acho que isso é tão pouco relevante no contexto maior, entendeu? Eu achei um pênalti meio imbecil, né?
o rapaz, o Michel Araújo, né, colocou a perna no caminho, o Luiz Araújo tropeçou e caiu. Mas, sinceramente, isso até para mim aqui vai ser uma questão menor, não vou ficar discutindo esse tipo de coisa não. Achei estranha a linha ali do impedimento, ali pouco conclusiva, mas eu acho que o assunto importante aqui na live hoje é a crise do Flamengo, a maneira que o time se comporta, perder, empatar, sinceramente, com o São Paulo reserva, para mim foi a mesma coisa, uma porcaria de atuação, tá? Um goleiro pouco confiável, eu venho falando isso há algum tempo, é um goleiro ainda muito jovem, que ainda tem alguns defeitos, tomou 3 gols de cabeça, o segundo gol que ele tomou foi uma coisa assim, terrível, hoje de novo ele deu o canto todo, o gol do São Paulo, o Lucas foi entrando, gente, o Thiago Maia saiu da frente, o Wesley ainda fez assim, saiu da frente para não fazer a falta, não bloquear o adversário, foi uma coisa assim muito, muito estranha até, né? Muito estranha. E o Luiz Araújo, que não faz parte da panela, chegou agora, você vê que ele entra no jogo, é outro comportamento. Com o Bruno Henrique, que me parece um cara que profissional que, independentemente de qualquer coisa, ele se empenha. Agora, as atuações do Arrascaeta, do Gabigol, do Ayrton Lucas, do Wesley no primeiro tempo, Thiago Maia, assim, uma coisa medonha, 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 medonha. Uma coisa assim muito estranha, muito estranha. Como eles se comportam, como eles não querem, não querem. É muito claro que não querem jogar com o empenho que você espera de um jogador profissional. E aí chega um cara que é novato, quer mostrar serviço, chuta pro gol. Contra o Cuiabá, ele cortou uma bola, chutou, o goleiro Walter defendeu, lembra? Ainda estava 2-0. E contra hoje o São Paulo, ele faz a jogada que sofre um pênalti, participa de alguns outros lances em poucos minutos. E o Pedro entrou até correndo, tentando marcar a saída de bola, tentando, de alguma maneira, participar mais do jogo, vibrou muito no gol. Observar, interessante que ele tenha essa postura, que ele tente um recomeço depois da terrível experiência que ele viveu, né? Que aí tem duas coisas que eu sempre digo, são coisas distintas. Uma, a indisciplina que ele cometeu e mereceu uma punição, e teve. A outra foi a agressão que é justificável, uma situação absurda, que jamais poderia ter acontecido. São coisas diferentes, né? Mas o Pedro precisa de uma recuperação e hoje foi importante ele entrar fazendo gol e vibrando bastante com isso tudo. O Márcio Martins de Souza fala assim: tem gente colocando a culpa no Mauro, como se ele influenciasse na rotina gerencial do Lucas. Só pode ser um imbecil, né, Márcio? Cara que põe a culpa em mim. Se eu tivesse algum tipo de participação, eu estaria lá, não aqui. Eu seria um diretor, uma coisa parecida. E essa não é a minha praia. Eu não trabalho com isso. Eu sou jornalista. Agora, olhando de fora, o que eu acho que falta ao Flamengo é justamente ter uma hierarquia e um elenco que respeite essa hierarquia. E sem a panela. A panela tem que ser quebrada. Quando você percebe a laranja podre, você atira fora. E eles não fazem isso. Então aquilo vai espalhando. Mudam algumas peças, mas o jogo de panelas continua sempre completo. Porque sai um jogador que se aposentou, um outro que foi negociado, um outro que foi não sei para onde, mas chegam novos integrantes. E vão sendo cooptados. O cara vai compondo com o grupo. Dificilmente o jogador vai ficar do lado de um técnico e conta o grupo inteiro. Entendeu? É isso que acaba acontecendo. Então você percebe claramente isso. Óbvio que o São Paulo tem culpa, ele não é um bom gestor, ele está fazendo tudo da maneira errada. Esse episódio do Pedro, eu já falei isso várias vezes, é evidente que ele deveria ter chegado para os jogadores, para o Pedro primeiro, conversado em particular, dado apoio a ele. Né? O discurso estava pronto ali. Ele poderia dizer: olha, eu trabalhei X anos, mais de 20 anos, né, com o Pablo, ele foi desligado do clube por decisão do clube, e eu concordei com a decisão, tanto que eu aqui continuo, e eu estou do teu lado. Independentemente da minha trajetória com esse antigo companheiro de trabalho, o que ele fez é indesculpável, você foi agredido, vou te apoiar, estou do seu lado, você conte comigo. Se você tiver algum problema, fale para mim, vamos resolver, problema nenhum. Vamos em frente, fazer o melhor aqui para o nosso trabalho e para o clube, de forma profissional e com respeito um pelo outro. Era essa a conversa, mais ou menos, que ele tinha que ter. Ele não chamou o cara para conversar até hoje, gente. Sabe? E a partir do momento que ele conversa com o Pedro, já falar para o grupo inteiro: ó, já nos acertamos, já tivemos uma conversa, mas não. Então, assim, o São Paulo errando demais, errando muito na condução do problema e tudo mais. E, com relação ao time, aí eu acho que é uma questão assim, que independentemente dele trocar muito escalações e tudo, cara, os caras não estão a fim de seguir as suas determinações. Numa escala menor, que não havia um desgaste assim tão grande, o Vitor Pereira, se você lembrar a entrevista do Fabrício Bruno no intervalo do Fla-Flu decisivo do Carioca, o Flamengo já estava perdendo o título ali, e ele fala que o técnico não treinou a equipe para jogar daquela maneira. Mas a equipe jogou daquela maneira, ou seja, ela praticamente não jogou.
Então, assim, quando o grupo não quer, quando alguns jogadores não querem seguir aquilo que o técnico manda fazer, não tem jeito. Não tem jeito, porque pura e simplesmente o que acontece? Os jogadores vão para campo e não seguem as determinações. Então, se ele fala, faça isso, não fazem direito. É o que está acontecendo. Isso é muito claro, não vejo solução. Eu acho, inclusive, que seria o caso de pensar numa troca para quarta-feira. Colocar um técnico que agrade esse pessoal para tentar salvar a temporada. Faz um contrato até o final do ano, depois avalia o que vai fazer. Aí, se for mudar para o ano que vem, né, aí muda tudo, muda o treinador, dispensa jogadores, tem que detectar os jogadores que participam desse motim, se é que ele existe, se é que a gente pode rotular dessa maneira, e reformula o elenco. Eu já começaria negociando esses que têm proposta muito boa. Se de fato as propostas pelo Ayrton Lucas ou Léo Pereira forem reais, negocie. Ah, mas vai ficar com quem? Tem o Rodrigo Caio para a zaga, tem o Pablo, tem o Fabrício Bruno, tem o Davi Luiz e tem o do Cleiton. Então, se sai o Léo Pereira, tem 5 zagueiros no elenco ainda. Ah, mas aí vai sair o Ayrton Lucas, coloca o menino do Sub-20. Não colocaram na direita do Sub-20? Coloca o Zé Wellington, né? O Zé Wellington. Põe ele. Põe ele. Ou compra um lateral aí na Série B, onde for, que saiba jogar de lateral e vai do jeito que for possível. Sabe? Vai buscar um cara do perfil do René, que foram buscar no Sport Recife, quando ele chegou ao Flamengo, lá em 2016, por aí, né? 15, 16. É isso. Um lateral cumpridor ali para jogar. Vai ter um jogo ou outro que vai entrar o Felipe Luiz mesmo. Aí não renova com o Felipe Luiz, já avisava logo, não vou renovar com o Felipe Luiz, não vou renovar com o Everton Ribeiro, ou não vai renovar com o Rodrigo Caio, vai renovar com o Bruno Henrique, por exemplo, tá? Se for esse o plano. Já avisa logo, acaba logo com tudo, já derruba logo tudo, vai pro pau e vão embora. Eu acho que derruba logo tudo, vai pro pau e vão embora. Eu acho que tem que ter um choque ali. Muda o técnico, ok, dispensa o técnico, não deu certo, tá fazendo bobagem, beleza, mas os jogadores não podem passar sempre impunes. Sempre impunes. O que a gente viu hoje de novo no Maracanã foi muito vergonhoso. E são diferentes momentos em que isso se repete. Muito grave mesmo. Tá? Bem, Que papelão! Que vergonha! Não interessa se o Flamengo empatou, não interessa que conseguiu fazer o gol de pênalti no final do jogo. Uma falta de respeito com o torcedor do Flamengo. Isso que a gente viu hoje no Maracanã foi uma sacanagem e não foi com o Sampaoli, não. Foi com o torcedor do Flamengo. Porque o torcedor do Flamengo, mesmo depois da vergonha que aconteceu contra o Olímpia, o vexame que aconteceu no Paraguai, ele foi para o Maracanã. Mais de 62 mil pessoas no Maracanã. 62 mil pessoas no Maracanã. Para ver o Flamengo que não correu. Para ver um Flamengo que não dividiu bola, para ver um Flamengo que não marcava ninguém, para ver um Flamengo que levou um gol com 4 jogadores em volta do Lucas Moura. 4. Nenhum deles deu o combate. Nenhum jogador do Flamengo deu o bote no Lucas Moura. Saíram da bola. Que jogadores são esses que na hora de marcar saem da bola? Não dá para aceitar isso. Cadê a diretoria do Flamengo para ir no vestiário e impor alguma moral com esse time? Porque é o que eu falo, o Sampaoli errou. Errou muito. Mas os jogadores estão apáticos. Os jogadores não estão correndo. Os jogadores não estão dividindo bola pelo 3º jogo seguido. Ah, pilhado, tem sacanagem com o Sampaoli? Eu nunca vou poder falar isso. Eu não posso julgar. Eu não posso julgar jogador. Agora, o torcedor pode desconfiar do que ele quiser. Porque com essas atuações sem vontade nenhuma, com essas atuações vergonhosas que o Flamengo está tendo, o torcedor pode pensar o que ele quiser. E o torcedor pode ficar muito puto. Porque olha o que aconteceu no Maracanã hoje. Gente, o gol do Lucas Moura é o retrato do Flamengo de hoje. Um Flamengo sem vontade, um Flamengo sem sangue nos olhos, um Flamengo apático e um Flamengo sem vergonha na cara. Porque não adianta vir me falar, pilhado, o relacionamento dos jogadores com o Sampaoli não é positivo. Foda-se! Jogador não tem que jogar pro Sampaoli. Jogador tem que jogar para a torcida dele, que são 45 milhões de torcedores, que são 62 mil pessoas que ficaram revoltadas durante a semana contra o Olímpia, com a vergonha que o Flamengo foi, e mesmo assim vestiram a camisa, deram a mão para o filho, os pais que foram passar o Dia dos Pais com os filhos no Maracanã,
a torcida que lotou o Maracanã, para ver a vergonha que foi essa atuação hoje. Porque o pênalti, ele foi um acidente, um lance juvenil do Araújo, jogador do São Paulo, um lance juvenil. Era para nem ter aquele pênalti, era para o Flamengo sair com outra derrota vergonhosa do Maracanã. Para o torcedor que foi, mesmo depois da vergonha que foi contra o Olímpia. E aí é o que eu falo. Isso é sacanagem com o torcedor. Isso é falta de vergonha na cara com o torcedor. Isso é falta de vergonha na cara, porque é o que eu falo, motivação de jogador não tem que ser jogar para treinador. Jogador não tem que jogar para treinador. Ah, mas eles não jogam pelo Sampaoli. Eles têm que jogar pela torcida do Flamengo. Eles têm que jogar pelo salário milionário que eles ganham. Desse time titular do Flamengo, pelo menos 4 jogadores ganham mais de R$1 milhão por mês. Ou ganhar R$1 milhão por mês já não é uma motivação. Já não é um tesão para o cara entrar em campo. Porque me desculpa, se eu ganho R$1 milhão por mês, eu corro o jogo inteiro sem parar. E ainda pulando, saltitante. E aí vê jogador sem dividir bola, sem correr. Como eu estava dizendo, vamos falar do gol do Lucas Moura. Era o Lucas Moura com 4 jogadores em volta dele. 4. Fabrício Bruno, Thiago Maia, Léo Pereira e mais um. Eu não me lembro o outro. Tinha mais um. Nenhum dá o bote. Que time de futebol é esse? Que jogadores de marcação são esses? Que não dão o bote no adversário? Que não chegam duro no adversário? Gente, o torcedor que foi hoje no Maracanã, ele tem que estar revoltado. Porque mesmo depois de ser eliminado da Libertadores de uma forma vexatória, ele foi para o Maracanã, botou 62 mil pessoas no Maracanã, mais de 62 mil pessoas no Maracanã, para ver outra vergonha. Porque o empate não vai me enganar, não. O empate no final não vai me deixar de falar o que eu penso da partida. O empate foi um acidente por causa de um lance juvenil do Michel Araújo, jogador do São Paulo. Foi um lance infantil. Era para ser uma derrota e era para ser uma derrota ridícula. Então o empate não vai me fazer deixar de falar a vergonha que foi a atuação do Flamengo hoje. A forma apática como o Flamengo jogou de novo. E outra coisa, para abraçar o Dorival Júnior, eles foram leões. Todo mundo indo abraçar o Dorival, rindo, botando mãozinha na frente para ninguém ver o que eles estavam falando. Para jogar, ninguém jogou nada. Ninguém. Ninguém no Flamengo jogou nada no dia de hoje. Nada. Esse time do Flamengo, rodada após rodada, competição após competição, hoje em dia, só faz irritar a torcida do Flamengo. Eu fico impressionado. Escapamos hoje, graças a um gol do Pedro, um pênalti improvável, que o Luiz Araújo, que o Sampaoli tanto pediu e mal bota para jogar, foi um dos últimos a entrar hoje. O Luiz Araújo fez uma boa jogada pela direita, cortou para dentro da área e coisa e tal, e sofreu o pênalti. O pênalti ingênuo até, por parte do jogador do São Paulo. Mas é assustador, né? Porque é o tipo da coisa que eu sempre falei e que, às vezes, as pessoas, animadas por um resultado inesperado, por uma virada nos minutos finais, tá? Como foi o caso do Flamengo e Atlético Mineiro, gente. Quando deu depois aquela lambança toda com o Pedro. Naquele jogo, o Flamengo ganhou por 2-1, e eu até entendo que a torcida tenha saído satisfeita, tenha ido dormir feliz da vida. Afinal de contas, o Flamengo perdia por 1-0 e em 2 lances do Arrascaeta virou para 2-1. Mas com cabeça fria, não se podia achar que aquela foi uma grande atuação do Flamengo. Como não foram grandes, a maioria daquelas partidas da série de 8 jogos invictos, que as pessoas enchiam a boca, os fechados com o Sampaoli enchiam a boca para dizer 8 jogos invictos. Aí você ia ver dentro desses outros jogos, tinha empate com o Nublense, tinha coisas medonhas, e até algumas vitórias imerecidas.
Claro que o torcedor não está nem aí se a vitória é merecida ou não, ele quer ganhar. Mas, cara, era se iludir demais com aquela sequenciazinha de vencibilidade, com o time do São Paulo não jogando bolhufas. Gente, eu sei que parece presunçoso da minha parte, já que eu sempre defendi que essa contratação era um desastre. Mas a verdade é que quem quis ver direito percebeu logo que o Sampaoli era o engodo que eu falava. O Flamengo do Sampaoli, ele completou 31 jogos hoje. 31 jogos e 31 escalações diferentes. Como é que ele quer que esse time tenha entrosamento? Ah, não, mas ele mexe só em 2, 3 posições. É o bastante. É o bastante. Uma coisa é você rodar o elenco tendo um time titular definido. O cara sabe qual é o time titular. Aí, num determinado jogo, por causa da característica do adversário, ou nas vésperas de uma partida importante na outra competição, você poupa alguma coisa, mas você sabe quem é o time titular. Alguém pode dizer, em sã consciência, qual é o time titular do São Paulo? Sabe por que não pode dizer? Porque nem ele sabe. Nem ele sabe. Ele é um técnico caótico, eu sempre disse isso. Gente, basta ver a passagem dele pelo Santos e pelo Atlético Mineiro. Ele fica enchendo o saco da diretoria para contratar jogador e simplesmente depois esquece desses jogadores. Está aí o Luiz Araújo, que veio e que não começou um jogo como titular, se tanto. Nem sequer é uma opção que diz assim, não, botou no intervalo. Não, o Luiz Araújo só entra na Bacia das Almas. Então, amigos, olha, a mim não está surpreendendo nada disso. E eu digo isso com tristeza, porque eu gostaria de estar sendo surpreendido no sentido oposto, ou seja, no sentido positivo, que o São Paulo estivesse fazendo um grande trabalho. Mas não é verdade. Não é verdade, gente. Não adianta se iludir. Eu até entendo, vou fazer uma concessão aos flanelinhas. Eu até entendo que muita gente defenda o trabalho dele por querer que haja uma continuidade de um treinador, coisa que nunca aconteceu na gestão Landim. Nunca um técnico que começou um ano terminou esse mesmo ano. Nenhum. Rigorosamente nenhum. Então, eu até entendo, claro que isso aí é o ideal quando se consegue, mas isso é o ideal quando você tem um Vojvoda ou você tem um Abel Ferreira, que ano após ano faz um bom trabalho, se renova, o time, você vê o time ficar melhor, evoluir. Tirando a época do Jesus, que infelizmente foi interrompida daquela forma, e a do Dorival, que foi interrompida estupidamente por causa de 6 jogos que não valiam rigorosamente mais nada. O que a gente vê é que o Flamengo vai, esse ano, para a sua terceira troca de técnico. Sim, porque ninguém se iluda, gente. O São Paulo já caiu. O Flamengo só não decidiu ainda quando. Deve estar aquele blá, blá, blá todo de quem será o substituto. Imagina, tem gente que fala no Rogério Ceni. A volta do Rogério Ceni equivaleria para o Flamengo o mesmo que a volta do Dunga para a seleção brasileira. Vocês lembram quando o Gilmar Rinaldi apareceu de novo com o Dunga na seleção? Que foi com aquele nacional. E deu no que deu, uma vergonha. Acabou tendo que demitir, porque levava surras nas eliminatórias e nas Copas Américas. Enfim. Uma aguinha aqui antes do uísque, porque a garganta está seca. Mas, enfim, a volta do Rogério Ceni representará isso também. Porque ele é um técnico que também não deu certo no Flamengo. Aliás, ele não deu certo em lugar nenhum. A diferença é que no Flamengo ele ganhou um grande título, que foi o Campeonato Brasileiro. É fato, ele ganhou. Na verdade, não foi ele que ganhou. Foi o Corinthians que ganhou para ele, depois que ele perdeu o título no Morumbi para o São Paulo. Mas aí o Cássio fechou o gol do Corinthians contra o Internacional. A bola que entrou, faltando 3 minutos para acabar, para a sorte do Flamengo, o Edenilson estava impedido e o Flamengo foi campeão, apesar do Rogério Ceni.
Então, trazer o Rogério Ceni de novo vai ser a terceira cagada dessa direção no mesmo ano, porque ela já fez duas, né? Vitor Pereira e Jorge Sampaoli. Então, eu fico muito impressionado, sabe, de que eu vejo agora, voltando àquela história, de que eu entendo muita gente que defende o Sampaoli para querer defender a ideia de um trabalho constante de um treinador, eu entendo. Só que depois que você diagnostica que a coisa não vai para frente, é inaceitável manter. É inaceitável. Alguém acha que se o Vitor Pereira, depois de perder 5 taças, Supercopa do Brasil, Mundial Interclubes, que não foi nem a final, Copa Sul-Americana, Taça Guanabara e Campeonato Carioca. Ele perdeu as 5 taças que ele disputou. Tudo bem que eram 4 títulos importantes, não vou considerar a Taça Guanabara, mas ele perdeu tudo. Alguém acha que se ele tivesse sido mantido, ele estaria fazendo um bom trabalho? É óbvio que não. Maurício Noriega, no seu entendimento, o Flamengo perde para ele mesmo? O Flamengo não joga aquilo que se pensava de 2019? O Flamengo é soberbo? O Flamengo deixou de ser o Flamengo com a massa que tem? Ou os adversários aprenderam a jogar contra o Flamengo? E jogaram hoje com o São Paulo, com o time misto, o que se esperava era uma vitória. Ainda mais do que aconteceu na Libertadores. O que você pensa de tudo Eu acho isso? que você está certo em tudo, menos na última parte. Porque não tem muito o que entender desse time do Flamengo ainda. Não dá. As outras coisas todas são verdadeiras. O Flamengo estava se acertando, tinha feito um baita jogo contra o Grêmio, tinha conquistado uma vitória sensacional contra o Atlético, aí o Flamengo consegue arrumar uma crise ele mesmo. Não precisa de inimigo. Naquele momento era hora de arrumar tudo no Flamengo, estava tudo encaminhando. E o Flamengo, jogando do jeito que jogou contra o Grêmio, é difícil para qualquer time ganhar. É muito difícil. Mas você não fica com a sensação, Nori, que o Flamengo, digo o elenco dentro de campo, e eu tenho essa impressão desde 2019 ali, mas 2019 eles, enfim, era um time especial. Eles ganham quando querem. Tipo assim, se a gente acelerar um pouquinho o jogo aqui, a gente ganha. Talvez eles tenham achado isso hoje e não deu certo, contra o time reserva de São Paulo. Não, porque... Neto, várias vezes o Flamengo tem essa postura, a minha. É que acho assim, tem jogo, não é que é falta de vontade. Eu acho que às vezes tem. Os caras derrubam imperador, derrubam o rei, derrubam o presidente, não vai derrubar técnico de futebol? Lógico Claro que vai. derruba. Só que assim, tá aqui um cara que jogou bola há muito tempo. Tem alguns jogos que os caras jogam com mais vontade do que outros jogos. Às vezes até é inconsciente, né? Mas falta vontade diante de um São Paulo? Eu acho que hoje o gol do Lucas tem 6 caras em volta da bola, nenhum dá o bote. Aí você fala, opa, peraí. Só que não foi só nesse jogo. A zaga não vem morder, não tem tempo. Marília, o que você vê do time do Flamengo com o Jorge Sampaoli, daquilo que você não enxergou e aquilo que você viu no jogo e aquilo que vai acontecer com o Flamengo? Porque já está fora da Libertadores. Você tem a Copa do Brasil que ganhou de 2-0. Você tem o jogo do Grêmio. E a Copa do Brasil para o Flamengo é muito pouco para o investimento. É quase que ridículo. Para as pretensões do ano são pequenas. Nesse momento, eu vejo que o Flamengo, no jogo de quarta-feira, só tem a perder. É um cenário muito parecido com a final do estadual. O Flamengo vence o primeiro jogo por 2-0, de forma contundente, em cima do Fluminense. Ainda o Flamengo. Olha o que o Maurício falou, verdade, melhor. No meio da semana. 2, 3, 4, 5, 6 caras. No meio da semana, o Flamengo perde para o Alcas na estreia da Libertadores e é atropelado pelo Fluminense no jogo da final. Então, no segundo jogo, o Vitor Pereira só tinha a perder, entrou em campo campeão e saiu vice-campeão de forma vexatória. O Sampaoli tem, nesse momento, a mesma coisa. Ele conquistou a vaga para a final da Copa do Brasil em Porto Alegre. Sim. Qualquer coisa que acontecer na quarta-feira, mesmo uma classificação xoxa, é ruim para ele. É muito difícil, além de todas as declarações que a Lívia pontuou, a coletiva do Sampaoli hoje ela foi desconfortável, porque ele foi muito perguntado sobre o clima e ele tentou, de fato, né, no portunhol dele, sair das perguntas, mas uma delas, uma pergunta da Raíza Simplício, que é ótima jornalista. De quem? Raíza Simplício. Ela é Raíza Simplício. Sensacional. Ele disse assim, não, eu tenho que resolver dentro de campo. Fora de campo, tanto faz. Não é tanto faz.
né? Eu entendo as críticas em relação ao tamanho que tem o elenco do Flamengo, eventualmente as panelas que o Flamengo formou desde 2019 para cá. Todo time tem. Mas não é possível. Ele falou também que os jogadores têm que se adaptar a ele. Quando ele foi apresentar, ele disse o contrário, né? Até porque ele chegou naquele rastro do Vitor Pereira que não tinha conseguido fazer o time jogar Falou como que o ele. Pedro e o Gabigol não jogavam junto. É. E verdade, né? Pois Não, é. mas aí se ele fosse E o hoje- Guardiola, até entenderia. Pois Chega o Guardiola, mas o São Mas não Paulo é. não tem esse Não pode peso. ser. O Guardiola vendo Ganhou duro Hoje no ele falou, Harley. o que eu acho assim, não é possível. É um cabo de guerra que não tem como o Sampaoli vencer. Se os jogadores não quiserem, e não é nem derrubar técnico, é não querer mesmo. Não vai acontecer. Então, eu acho que esse jogo de quarta-feira ele é emblemático, como foi a final do estadual. Qualquer coisa que saia do script para o Flamengo se classificar, porque já está classificado para a final da Copa do Brasil, eu acho que é insustentável. Acho que Ainda que não, a direção do Ó, o Flamengo Grêmio. insista Não, o que... Grêmio é time Pô, que vira jogo, hein? Não, eu sei o Grêmio ganhou o jogo aí cai no 2x1. intervalo. O Grêmio é time copeiro, o time tem o campeão do mundo, o Grêmio é um time forte. O que você pensa do Flamengo? Olha, o Flamengo deu uma sorte hoje no Maracanã, que foi brincadeira. O time do Flamengo não está jogando absolutamente nada, terceira partida consecutiva sem vitória. E o Flamengo tem que agradecer ao Wellington Rato, que perdeu um gol absurdo, que não se pode perder, e agradecer o Michel Araújo, que fez um pênalti besta, no finalzinho do jogo. Porque o São Paulo jogou melhor, e ó, o São Paulo com o time reserva no Maracanã, com 62 mil torcedores lá. Tá na cara que o trabalho do São Paulo, gente, é muito ruim. Já o Lucas Moura jogou muito, fez um golaço. Rames Rodrigues achei discreto. Mas o São Paulo jogou bem e mereceu a vitória, viu? O empate foi bom pro Flamengo. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí. Sinceramente, o Flamengo já não vem jogando bola, já tem um tempo já, né? O gol que o Flamengo levou do Lucas é um retrato muito claramente, muito nitidamente, né? Do que é o Flamengo hoje, atualmente, né? Lucas Moura conseguiu passar pelo menos ali uns 4, 5, 6 jogadores ali, né? Começou de braço no foi o Thiago Maia, começou de braço, e ele teve uma liberdade para receber bola até a finalização. Desde quando ele recebeu a bola no pé até a finalização, ele teve uma tranquilidade gigantesca para poder caminhar com a bola em velocidade ali e finalizar. A marcação do Flamengo, o que os jogadores do Flamengo fizeram hoje, fizeram uma força tão grande para deixar o Lucas fazer o gol, né? Vamos dizer assim, né? Que a passividade desse elenco do Flamengo atualmente é uma coisa de chamar a atenção, né? Entendeu? Teve uma cena muito emblemática na estreia do Manchester City na Premier League dessa temporada, né? O Manchester City já estava ganhando o jogo de 2-0. E 2-0, pro intervalo, os jogadores saíram. Chegou o Pepe Guardiola no ouvido do Haaland e começou a falar no ouvido do Haaland, né? 2-0. Imagina se fosse um Pepe Guardiola aqui no Flamengo. O que os jogadores do Flamengo iam ouvir? Sinceramente. O que os jogadores do Flamengo iam ouvir? E ainda teria a chance, o risco de os jogadores do Flamengo conseguir demitir, né, ou derrubar o Pepe Guardiola no Flamengo, né? Porque é aquilo. O que o Mauro falou também, e alguns comentaristas também falaram pilhado, e até essa comentarista também falou no finalzinho aí. O São Paulo pode pedir de tudo para o Flamengo. Marcação, pressão alta, quero intensidade, entendeu? Fazer linha de pedir qualquer coisa, ele pode pedir qualquer coisa. Se os jogadores não quiserem fazer, eles não vão fazer. E isso dá para perceber nitidamente que os jogadores não estão fazendo o que o técnico pede. O São Paulo ele sempre gostou de intensidade. O Flamengo tá longe. A última vez que eu vi o Flamengo colocando intensidade em um jogo, podemos dizer que foi contra o Grêmio, de lá para cá, ou contra o Fluminense, né, pela Copa do Brasil, principalmente no primeiro jogo, que teve uma pressão absurda lá, acabou 0-0, mas a questão de pressão
intensidade, contundência, aquele jogo foi um absurdo, meu filho. Porque de lá pra cá, teve alguns jogos bons ali, mas de lá pra cá, principalmente nessa última, depois do soco, depois do jogo do Atlético Mineiro pra cá, é só ladeira abaixo, né? Mesmo no jogo do Galo não jogou bem, mas com 2 passes ali do Arrascaeta, um gol e um passe, né? O Flamengo conseguiu vencer. Porque de lá pra cá, é só ladeira abaixo desse Flamengo. E o Sampaoli, caso não se classifique, porque se não se classificar vai ser outra vergonha gigantesca. Mas eu acho que pelo menos dessa vez o Flamengo se classifique, né, para a final. E ainda tem o risco do Flamengo chegar na final, poder perder se estão 2 jogos. Né? Pode perder o título, porque existe essa possibilidade, ou ganha ou tu perde. E é aquilo. O brasileiro para mim já era 15 pontos, é muita coisa. É muita, 15 pontos é coisa pra caramba. São 6 rodadas. Ah, por que 6 rodadas? Porque 5 rodadas, 5 vezes 3 é 15 pontos, beleza. Mas você tem que tirar critérios de desempate. É uma coisa que o Botafogo tem superior a todo mundo. Então, critério de desempate, se todos os times chegar no final e terminar com o mesmo número de pontuação do Botafogo, o Botafogo vai levar vantagem. Simplesmente por isso. Simplesmente por isso. Então é aquilo. Muito lamentável a fase que o Flamengo está vivendo. E o Sampaoli, caso não avance, acho que ele cai. Obviamente cai e o Flamengo só vai ficar no Brasileirão, né? Porque possivelmente o Flamengo pode sim, caso não avance para a final da Copa do Brasil, pode ficar um ano inteiro disputando 8 competições sem um título. Incrível.